Pergunta que eu vim desde a hora que... Tava sonhando com essa pergunta. E eu acho que não é só eu, é todo mundo quer saber seus planos para o futuro, porque eu tenho certeza que essa oportunidade dessa entrevista aqui vai ficar cada dia mais escassa, porque a gente sabe... Vai ficando cada Não, a gente sabemos que você vai chegar muito longe, muito longe. É muito novo ainda. É muito novo e Aparecida aqui foi só um degrau a mais para você chegar em outros patamares aí que você almeja. E quais são os planos para o futuro? Bom, eu sou da política, né? Então, por mais que eu tenha a minha veia empresarial, nós temos os nossos negócios em Aparecida. A morte do meu pai também acaba que hoje eu e meu irmão assumimos algo que meu pai que tomava conta, que é uma fazenda, 25 alqueiros ali. Olha o nome da cidade lá, o povo vai ficar bravo comigo. Ivolândia, papai deixou lá. Papai deixou lá uma fazenda que a gente hoje está cuidando, que acaba que o espólio, né? Nós somos 3 irmãos e minha mãe. E ainda está vendo essa questão de inventário, mas estou ajudando a cuidar lá também. Tem lá um gado e alguns cavalos. Mas aquilo que me dá prazer realmente é estar próximo do povo, é trabalhar na política. Então, o sonho de ser governador, ele não terminou. Então, eu vou continuar trabalhando e persistindo nesse sentido. Agora, claro, a gente tem que estar... sempre, acho que muito aberto, né? Há outras possibilidades. Tem essa questão de Goiânia, que muitas pessoas de Goiânia querem que eu saia candidato, tem ainda hoje um impedimento, mas que pode ser que isso possa ser ultrapassado, e é uma questão de fazer uma avaliação se convém ser candidato a Goiânia ou não, porque de fato o meu foco é as eleições majoritárias de 2026. Isso que está na minha... Essa é a minha segunda... Está na minha mente. Mas, Gustavo, e se for permitido, que você fala o quê? Eu disse até por prudência, né? Não vou dizer que não. Pode ser, vou avaliar, vou conversar com as pessoas, com os líderes que sempre estiveram ao meu lado, com pessoas que eu me aconselho, né? Com os empresários, pessoas da política também que têm mais maturidade do que eu. E eu, por ser jovem, eu sempre, nas minhas decisões, eu sempre gosto de conversar para ouvir, né? Talvez seja interessante, então eu não vou aqui descartar, né? Eu não estaria à disposição. Agora, independente disso, eu tenho dito, né, que eu vou participar efetivamente das eleições em Aparecida, mas também em Goiânia. Eu acabo que hoje eu tenho uma gratidão muito grande por Goiânia. Eu nunca disputei eleição em Goiânia. Na eleição de governador eu não tive grandes líderes me apoiando. A Câmara Municipal praticamente toda apoiou o Caiado. O prefeito de Goiânia apoiou o Caiado. Os deputados, todos com base em Goiânia, praticamente todos apoiaram o Caiado. E eu tive mais de 30% dos votos de Goiânia, né? Mais de 270 mil votos, se eu não estiver equivocado. Sem apoio político, né? Sem apoio político. Eu tive 2 vereadores, o vereador Abel e o vereador Cabo Sena. Depois, até no final da campanha, alguns outros vereadores aderiram, acho que mais 3 ou 4 vereadores, mas que tiveram em todo o período eleitoral trabalhando, pedindo voto, foram esses 2 vereadores, né? Lideranças políticas, nenhuma de renome, e nós tivemos... acho que 32% dos votos em Goiânia. Então eu tenho que ter gratidão, tenho que saber reconhecer, né? Desde os comerciantes lojistas que me apoiaram, o pessoal da 44, Feira Hippie, algumas grandes empresas também que abraçaram minha candidatura, lideranças, professores, policiais militares, né? Pais de família, Ubers, o pessoal do iFood. Eu sempre ficava gente mandando mensagem, então eu tenho que ter gratidão por essas pessoas que apostaram, que acreditaram. Eu não posso virar as costas para Goiânia e dizer que eu não vou participar. Então eu vou estar participando efetivamente da eleição também em Goiânia. Porque eu vi a internet que fala tudo, né? Eu vi uma notícia, né, vinculada ao seu nome, que você poderia sair candidato em Goiânia. E o povo de Goiânia também gosta muito do seu trabalho, do que você fez em Aparecida, né? Hoje, se você ganhasse, suponhamos, ou o governo ou para a prefeitura de Goiânia, você moraria em Aparecida ainda? Eu não sei se confere, eu acredito que eu tenha que morar em Goiânia, se eu fosse e também pela logística, né? Até que muito próximo, até que isso eu não vejo que isso seria um problema. Mas eu acho que o prefeito tem que ser morador da cidade. Eu acho que isso está lá no estatuto. Realmente, mas tem que ser mesmo. Também acho que tem que ser. Eu acredito que sim, mas não vou deixar de ter minha residência, não vou deixar de ter meu comércio, se isso acontecesse. Mas eu acho que isso é uma discussão que está um pouco distante, né? Para a questão jurídica ainda ser um empecilho.
Gustavo, por que você não descarta de cara? Porque eu acho que tudo na vida você tem que ter uma análise. Mas só vou analisar isso se isso for concretizado da possibilidade de alguém que tenha disputado 2 eleições majoritárias para prefeito poder ser candidato uma terceira vez. Se isso for possível, aí eu vou sentar, vou conversar, vou analisar. vou discutir. Existe um impedimento jurídico hoje. Eu não sabia, não. Exato, e por isso que eu não tenho nem parado para pensar sobre isso. Então, é uma hipótese, né? O meu sonho realmente de ser governador do estado de Goiás, ele continua, né? Agora, ser prefeito da capital, do meu estado, isso também, não vou dizer que não, acho que isso seria um grande orgulho, né? E aí, Goiânia teve isso como prefeito, teve Nion Bernays, o próprio Jaime Câmara, não sei se vocês sabem, né? Foi prefeito, você teve prefeitos aí que se destacaram ao longo da história de Goiânia e que de alguma forma, isso também, de alguma forma, estimula. O próprio Maguito, que foi eleito, não conseguiu governar, porque infelizmente foi uma vítima também da Covid, mas fica realmente um desejo. Eu tenho um desejo um dia, quem sabe, poder também sentar na cadeira ali e poder ajudar as pessoas, porque se tem uma coisa que me deixa triste hoje é ver o estado que Goiânia está. Um prefeito que foi eleito como vice, né, e a partir da partida do Maguito ele assumiu. Então, eu acho que teve uma grande oportunidade, uma chance de fazer um bom trabalho, mas que não tem dado alegria para o goianiense. Isso me entristece também, de ver que Goiânia está vivendo hoje essa situação por conta de um prefeito que não conseguiu fazer um bom trabalho. Eu acredito que no caso do Rogério Cruz, ele caiu lá de paraquedas, né? Então, assim, não foi um cara preparado para aquilo, né? Foi preparado. Normalmente quem vota no prefeito, você nunca está votando no vice, ou você nunca acredita. Nem olha, né? Você nunca acredita que. Acho que até nesse caso, o candidato à época conseguiu fazer uma boa publicidade disso. Mas as pessoas votaram, né, no Maguito e votaram também no Rogério para assumir esse posto. Mas ninguém nunca espera, e eu mesmo trabalhei muito naquela eleição pelo Maguito, não imaginava que o Maguito ia partir. E principalmente, né, acho que na partida dele, pelo menos a gente esperava que o Rogério pudesse dar sequência, porque você tinha um plano de governo, você tinha uma coisa ali que balizaria o trabalho dele. Ele fez completamente diferente daquilo que o Maguito tinha sonhado, planejado e trabalhado para que pudesse acontecer. Eu imaginei que você não poderia sair prefeito em Aparecida, mas que fosse para outro município poderia. Aliás, tem 2 resoluções, e até eu tenho dito sobre isso, né? A primeira dizia que o prefeito reeleito poderia, ao final do seu mandato, aí obedecendo uma regra, que é que você tem que mudar o seu domicílio eleitoral 6 meses antes da eleição. Então, há 6 meses e um dia, o prefeito ele renunciaria ao mandato, mudaria o domicílio eleitoral para outra cidade, tinha que mudar para outra cidade, e ele poderia disputar a eleição. Só que só tinha um se. Não poderia ser em cidades que fossem conurbadas, ou cidades que fossem ligadas. Então, no caso de Aparecida, não poderia ser em Goiânia, não poderia ser em Canedo, não poderia ser em Aragoiânia nem Hidrolândia. Cidades que fazem limites com Aparecida. Só que tem uma regra nova, e ela diz que está proibido terminantemente a figura do prefeito itinerante. O que é o prefeito itinerante? É exatamente isso. Ficava até o final do mandato, mudava o domicílio eleitoral e candidatava numa cidade mais distante. Eu poderia ser candidato, por exemplo, em Anápolis. Poderia ser candidato, por exemplo, em Rio Verde, em Águas Lindas de Goiás, né, para dar aqui alguns exemplos. Mas a legislação, nesse caso, agora proíbe. Agora, Gustavo, e um candidato que foi eleito, que renuncia o cargo depois de um ano, para ser candidato? O que a legislação fala? Não fala nada. Então, nesse caso, o que tem que fazer? Tem que fazer uma consulta para poder ver o que a legislação vai dizer. E é exatamente essa consulta que pode ser feita para poder ver se, no meu caso, e de outras pessoas também, se existe a possibilidade de ser candidato. Porque você não ficou os 8 anos, né? Não, fiquei 5 anos e 3 meses. Pois é, por isso que eu achei que poderia. Mas é isso. Hoje existe um vago, né? Ou não está claro. Aí teria que fazer a consulta para ver o que o STE vai dizer sobre esse caso. Vai dar certo. Então, tomara que dê certo. Mas a gente prefere que você, mesmo que não dê certo, que você venha a governador, né? Que Obrigado. Vai ajudar mais a nossa cidade. A sua política é uma política assim de juventude, né? E trabalha para tecnologia. Então, assim, é uma coisa que a gente precisa. Você sabe, né? Que é interessante uma coisa aqui que eu tô até me recordando, que eu acho que talvez até por isso também meu nome ficou muito forte em Goiânia. Tem muitos comerciantes e empresários
até por ser cidades próximas, e Aparecida tem 600 mil habitantes, então é um grande polo consumidor. É a segunda maior cidade, né? É a segunda Goiás, maior, né? Cidade do estado. Muito empresário tinha negócio em Aparecida e em Goiânia. Essas pessoas parecem que dão até mais valor do que, às vezes, até quem tem empresa só em Aparecida. Porque se não fosse Aparecida, ele teria quebrado. Isso. Então, esse pessoal de Goiânia, ou esse empresário que mora em Aparecida às vezes, ou mora em Goiânia, e que tinha empresa nas duas cidades, eles têm, assim, realmente um negócio forte. Gratidão, né? Eu, por exemplo, estive na 44 na eleição de governador. Meu Deus, um negócio assim que era, para mim, impressionante. Até o feirante da Feira Hip, porque ele podia fazer feira em Aparecida. Então, essa situação também me fez ter essa penetração muito forte em Goiânia por conta disso.